que nós temos participantes de fora do Brasil e temos tradução simultânea para o inglês e vice-versa. O evento será todo em português e peço a todos que falarem no evento, deem tempo para a intérprete ouvir claramente para poder traduzir corretamente para o inglês. Quando tivermos speakers em inglês, ela também fará a tradução para o português. Vocês que estão nos assistindo podem clicar aqui embaixo no Zoom, nos 3 pontinhos. Clicando lá, vocês vão, aparece um desenho, um sinalzinho de mundo. Vocês podem clicar nesse sinalzinho e escolher se vocês querem ouvir o canal original, ou seja, sem a tradução e sem a interpretação, se vocês querem ouvir o canal em inglês ou o canal em português. Então, agora eu vou falar em inglês essa orientação para quem não entende português. Hello, everybody. You that is listening to this event or participating in this event who does not speak Portuguese, the event will be all in Portuguese, but you can have the translation, the interpretation, the live translation of the event, of everything that we speak in Portuguese. You have to go to the 3 dots in the lower bottom of Zoom, the Zoom screen. You go there to the 3 dots, then you'll see a design there that represents the world. You can click there and choose either the original channel, the English channel, or the Portuguese channel. You can click there if you want to listen to the original sound with no interpretation, click the original. If you want to listen to the whole event in English, press in English, choose in English, or in Portuguese, it's the same. So now, going back to Portuguese. O evento hoje está sendo gravado, então, se você continua aqui, significa que você nos autoriza o uso da imagem como você aparece aqui no Zoom. Nós temos algumas sessões ao longo do evento, e eu anuncio agora já quais vão ser as sessões para administrar a expectativa das pessoas que apresentaram candidaturas e estão aguardando para conhecerem quais são as iniciativas que vão ser premiadas. Primeiro, a gente começa com eu falando sobre a importância de ciências comportamentais para o compliance, a razão de existência e a motivação do IDEA, um acrônimo que funciona tanto em português quanto em inglês, Integrity by Design e Ethics in Action. Depois, a gente vai ter a exibição de um vídeo institucional curtinho do IDEA, e aí eu e o Carlos Mauro, ambos cofundadores do IDEA, falaremos um pouco mais sobre a ambição do IDEA, sobre a premiação em si e sobre o seu propósito. Em seguida, teremos uma apresentação especial do nosso professor Gabriel Cabral, que foi coordenador até da nossa primeira turma do curso de Compliance Comportamental do IDEA, e também dá aula em outras instituições, e ele vai falar sobre uma iniciativa que ele e o seu time criaram e implementaram na empresa onde ele trabalha, trazendo conteúdo efetivo sobre ciências comportamentais no nosso evento aqui, porque a gente não queria só premiação, a gente queria também trazer um exemplo que seria um exemplo de uma candidatura possível. Após essa parte, eu chamo, então, os jurados para a gente conversar, para cada jurado falar um pouco sobre a experiência de analisar as candidaturas que foram apresentadas. Eu chamo eles aqui ao palco para fazermos esses comentários ao processo ou às candidaturas em especial. E aí chegamos à fase final, onde serão apresentados os resultados da premiação. Então, vamos começar? Vamos começar. Para explicar o IDEA, eu vou começar com uma pergunta muito simples, mas que incomoda quem trabalha com compliance como eu há algum tempo. Por que é que mesmo com políticas bem escritas, códigos de conduta, treinamentos obrigatórios e controles, tantos programas ainda falham em mudar aquilo que realmente importa, o comportamento das pessoas, o nosso comportamento? Durante muito tempo, acreditamos que bastava ter a regra no papel, que era só informar, proibir e punir quem desviasse. Mas a prática nos mostrou outra coisa. Quando o compliance se resume a regras e punição, costumam sobrar distanciamento, cinismo e resistência. E é aí que entram as ciências comportamentais. Elas vêm demonstrando de forma clara que as nossas decisões não nascem só de coisas como a razão, as emoções, o medo, a pena. Elas são moldadas pelo contexto, pelas normas sociais à nossa volta, pela forma como a escolha nos é apresentada, pela pressão do dia a dia. Quem entende isso consegue desenhar um programa de compliance de um jeito diferente,
consegue redesenhar uma comunicação, um processo, um controle, para que a escolha desejada seja a escolha mais fácil e mais natural. Não por imposição, mas por desenho. E foi exatamente desse incômodo que nasceu o IDEA dentro da JAMS School. O IDEA surgiu como uma resposta à vontade de ir além da formalidade da burocracia, de pegar elementos clássicos do compliance que precisam existir. Em nenhum momento a gente discorda do formal do compliance, né? Os códigos, treinamentos, canais de denúncia, controles, tudo isso, mas a gente também precisa torná-los de verdade capazes de influenciar comportamento. Porque o objetivo de um programa de compliance nunca foi colecionar política. O objetivo é que os comportamentos conformes aconteçam e se sustentem, mesmo diante das pressões dos dilemas reais. O próprio nome carrega essa crença. IDEA quer dizer Integrity by Design e Ethics in Action. Integridade por desenho e ética em ação. Integridade por desenho porque acreditamos que a integridade tem de ser pensada desde a origem, integrada à estrutura, aos processos e à cultura, e não remendada depois que o problema aparece. E ética em ação, porque ética não é discurso bonito, não é moralismo, é feita de escolhas concretas no dia a dia. Tem uma ideia que guia tudo que nós fazemos. É a ideia de que a imensa maioria das pessoas está simplesmente querendo viver sua vida, querendo fazer o seu trabalho bem feito, querendo acertar. É uma minoria que está ali para tirar vantagem. Um bom programa de compliance precisa ser desenhado para essa maioria e não para os poucos. Quando criamos um ambiente íntegro, onde as pessoas veem exemplos do que é certo, a integridade deixa de ser uma cobrança e passa a ser uma cultura. É sobre isso que é essa noite. Então, vamos chamar um vídeo institucional, então, para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o IDEA. Passei anos acompanhando e implementando programas de compliance impecáveis no papel. Políticas, procedimentos, canais de denúncias, controles. E ainda assim, via pessoas tomando decisões que não faziam sentido diante das regras. O problema não eram necessariamente as regras, era o que ainda não conhecíamos sobre o comportamento humano. As ciências comportamentais já sabem há muito tempo que as regras não mudam o comportamento sozinhas. O que muda os comportamentos, para além das regras, é o contexto, é o sistema de incentivos, são as emoções, os vieses cognitivos, entre outros elementos. O compliance convencional tende a ignorar tudo isso. O IDEA foi criado para as pessoas que estão na linha de frente, profissionais de compliance, jurídico e outras áreas afins que querem resultados reais. Não apenas relatórios bonitos e iniciativas cuja efetividade ninguém consegue medir. É para quem quer envolver as pessoas, não apenas comunicar políticas. Abordamos as questões com um olhar que articula o compliance, as ciências comportamentais e a filosofia, especialmente a ética. Não fazemos isso para complicar. Fazemos porque achamos que é a maneira de tornar o compliance mais efetivo e, ao mesmo tempo, mais profundo. O IDEA é para quem não se conforma com um compliance apenas e exclusivamente procedimental. É para quem tem interesse de superar as barreiras que ainda existem entre o compliance convencional e a ética. É para quem quer ser reconhecido não só pelo domínio técnico, mas pela capacidade de influenciar decisões e criar culturas. É para quem sabe que integridade não é um nome de departamento, é uma maneira de agir. Isto é o IDEA e temos muita vontade de te ouvir. É isso. Temos muito interesse na sua perspectiva e na construção de um compliance efetivo direcionado para a ética. Então, deixa eu apresentar um pouquinho melhor quem somos, de onde viemos. O IDEA é um núcleo de educação, como eu falei rapidamente, núcleo de educação e pesquisa dentro da JAMS School. E mais do que isso, é uma comunidade. Eu não poderia falar do IDEA sem falar da casa que o tornou possível. O IDEA nasce dentro da JAMS School e é dela que herda seu jeito de ver o mundo. A JAMS é uma escola diferente. Ela própria se define como uma escola divergente, dedicada às pessoas e à sociedade. E essa divergência não é um slogan. Ela parte de uma constatação incômoda, de que o modelo tradicional de educação executiva falha de forma sistêmica em formar profissionais capazes de pensar criticamente, de inovar e de transformar de verdade as organizações e a sociedade.
E o próprio nome diz ao que vem. JAMS também é um acrônimo. Justiça, ação, mente, sociedade e ética. E há uma convicção no coração de tudo, a de que o mundo dos negócios não opera no vácuo. As decisões se tomam dentro das empresas e impactam a sociedade inteira. Não existe neutralidade possível entre esses dois mundos. E a JAMS recusa-se a fingir que existe. Então, quando vocês ouvirem falar do IDEA, lembre-se que por trás dele é uma escola que acredita numa coisa simples e exigente ao mesmo tempo. A de que ensinar não é transmitir receitas nem seguir modas, mas formar pessoas capazes de articular o interesse das organizações com o interesse da sociedade. Essa é a semente de onde o prêmio IDEA brotou. O IDEA, especificamente, nasceu do encontro de dois mundos que costumam andar separados. De um lado, a experiência executiva, de quem viveu na pele desafios reais de liderar compliance em organizações complexas e multiculturais, essa é a minha parte. Do outro, o rigor científico das ciências comportamentais, de quem se interessa com profundidade pelo que de fato move as pessoas nas organizações. Essa é a parte do Carlos. É dessa união entre ciência e prática que o IDEA tira a sua força. Não repetimos jargão e não ficamos só na teoria. A gente mergulha nas evidências, na investigação científica disponível e nos experimentos que mostram o que realmente funciona. E a gente traduz isso em conhecimento acessível e aplicável. Algo que dê para pensar a estratégia, mas que dê também para usar na segunda-feira de manhã, para redesenhar um código de conduta, transformar um treinamento numa experiência que engaje, ou criar formas de influenciar culturas de integridade. Nosso posicionamento é muito claro. Queremos tirar o compliance do lugar de vilão da burocracia e colocá-lo como protagonista da estratégia, como aquele que ajuda a organização a chegar onde quer, de forma íntegra, sustentável, e que resiste às pressões e aos dilemas do dia a dia. É por isso que o IDEA fala para profissionais de compliance, de integridade, do jurídico, de auditoria, de governança, de riscos, área de pessoas, e para lideranças que não se conformam com o papel apenas procedimental do compliance e que querem ser relevantes em uma transformação estratégica. É para quem quer ser reconhecido não só pelo domínio técnico, mas pela capacidade de engajar pessoas, influenciar decisões e construir culturas íntegras, transparentes e resilientes. No fundo, todo o nosso trabalho repousa sobre uma convicção, a de que o compliance é e sempre foi sobre pessoas, sobre escolhas, sobre contexto. É esse espírito que nos trouxe até aqui, e é esse o espírito que essa premiação celebra. Eu queria fazer uma pausa agora para falar diretamente com vocês, profissionais de compliance que estão nos assistindo. Eu sei o tamanho dessa jornada, porque ela também é minha. Quem trabalha com integridade muitas vezes trabalha nos bastidores. É quem diz o espera aí, quando todo mundo quer correr. É quem faz a pergunta difícil na hora que ninguém quer ouvir. É um trabalho que, quando dá certo, quase não aparece, porque o sucesso dele é o problema que não aconteceu. É uma profissão que exige firmeza e jogo de cintura ao mesmo tempo. Exige que você segure a linha, mas sem afastar as pessoas. Que defenda a regra ou defenda a sua alteração, mas que entenda a pressão de quem está do outro lado. É um equilíbrio difícil e poucos veem o esforço que ele exige. Vocês constroem confiança, um gesto de cada vez. Vocês transformam regra distante em conversa próxima. Vocês insistem na cultura íntegra, mesmo quando ela dá trabalho e mesmo quando ela passa despercebida. Então, antes de qualquer prêmio, eu quero reconhecer vocês. Eu também me incluo nessa. Cada um e cada uma que escolhe todos os dias fazer a coisa certa do jeito certo. Que sustenta a integridade nos dias em que ela é popular, mas também nos dias em que ela não é popular. Essa noite também é de vocês, e é um obrigada sincero de quem caminha ao seu lado. Então vamos lá, contexto agora para premiação. Esse prêmio nasceu para identificar, reconhecer e dar visibilidade a iniciativas criativas e impactantes, aquelas que unem ciência, integridade e resultado prático no compliance. Iniciativas implementadas em organizações de verdade que geraram efeitos que a gente pode analisar, discutir e aprender com eles. E eu quero ser muito honesta sobre o que nós valorizamos aqui, porque isso é muito importante. Nós não olhamos só para o resultado final, a gente olha para o processo, para a coragem de identificar um problema comportamental de verdade
para o desenho da solução e olhamos com muito respeito para a honestidade intelectual, para quem teve a humildade de partilhar não só o que deu certo, mas também o que não saiu como esperado, porque é disso que uma comunidade de aprendizado de verdade é feita. Por isso, aqui o tamanho da iniciativa não é o que decide, vocês vão ver nas nossas escolhas. Pode ser um grande problema global, ou pode ser uma ação simples, colocada na hora certa e no lugar certo. O que importa é a ideia, a criatividade e a coragem de propor algo novo e o impacto real na vida das pessoas e das organizações. As iniciativas que chegaram até aqui foram avaliadas por um júri de excelência, que vocês vão conhecer aqui, com trajetórias em ciências comportamentais, em compliance, em governança e em políticas públicas. Foi um processo cuidadoso, criterioso e profundamente respeitoso com cada candidatura. Eu quero deixar isso registrado com todas as letras. Toda pessoa que teve coragem de se inscrever, de escrever sua iniciativa, de expor o seu trabalho ao olhar de outros, já é para nós parte desse movimento. Porque o IDEA é mais que um prêmio, é um convite para fortalecer redes, partilhar o que funciona, o que não funciona, impulsionar impacto positivo nos negócios. O futuro do compliance começa aqui e vai ser movido por ideias, por ciência e por integridade. Então agora, para falar um pouquinho sobre a nossa iniciativa também no IDEA, eu queria chamar o Carlos, mas antes do Carlos falar, eu queria apresentar um pouco sobre o histórico dele. São 20 anos dedicados aqui à investigação e docência universitária entre Brasil e Portugal. Ele foi cofundador da Club Behavioral Insights Unit, uma outra consultoria, e sua pesquisa articula a ética e a filosofia da ação, a psicologia cognitiva e social, filosofia experimental e ciências comportamentais aplicadas ao compliance, políticas públicas e diversidade. Ele tem publicado artigos de opinião em meios como Folha de São Paulo, Nexo, Estadão e Jota. Então, Carlos, conversa um pouquinho com a gente aqui, com o nosso público. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Essa premiação que foi pensada com muito carinho, né, Patrícia? Durante algum tempo, no ano passado, e depois começamos a produzir a ideia, criar o regulamento, enfim, o site, o trabalho de todo mundo para chegarmos aqui e, de fato, termos não é tanto o evento, mas é a partilha de conhecimento que é importante para a gente. Portanto, o prêmio foi criado com esse objetivo, que é o da partilha honesta e humilde, não humilde no sentido pitoresco ou quase anedótico da palavra, né? Quando a gente fala humildade intelectual ou humildade moral, enfim, humildade dessa natureza, nós estamos falando da certeza que estamos sempre prontos, preparados e com um desejo de aprender, e aprender de uma maneira humilde, que significa ter consciência da própria ignorância, de certa forma, em muitas coisas, por mais que sejamos especialistas em algumas áreas. Portanto, essa partilha de conhecimento, ela tem de ser feita num contexto seguro, num contexto aberto e que respeite aquilo que deu e aquilo que não deu certo. Na ciência, a gente tem, na minha opinião, um problema, principalmente na área das ciências comportamentais aplicadas, que é a ideia de apenas divulgar aquilo que deu certo ou aquilo que funcionou. Então, muitas das coisas, muito conhecimento que foi produzido, principalmente sobre intervenções que não deram certo, métodos que falharam e assim por diante, é um conhecimento que fica perdido. Portanto, para o próximo ano, muito provavelmente nós vamos pensar em alguma coisa desse gênero, ou seja, premiar também aquilo que não deu certo, desde que seja transparente o relato e desde que, obviamente, esteja dentro do escopo da premiação. Portanto, essa partilha
de conhecimento, ela tende a criar uma comunidade, né? E é esse o nosso objetivo. Como a Patrícia disse, eu não sou psicólogo, não sou sociólogo, não sou antropólogo, mas já trabalhei e trabalho com psicólogos, antropólogos, sociólogos. Eu sou economista de formação, trabalho com economistas, meu doutoramento em filosofia, meu mestrado em gestão em políticas públicas. Portanto, o trabalho multidisciplinar, ele necessariamente envolve um conjunto relevante, significativo de pessoas. Ser multidisciplinar não é diferente de interdisciplinar, né? Quer dizer, o trabalho multidisciplinar agrega, não no sentido de uma teoria única ou de uma forma única de enxergar, mas articula conhecimento de várias áreas. Portanto, isso necessariamente acontece dentro de uma comunidade, mesmo que seja um grupo de pesquisa, um grupo de pessoas que têm o objetivo de produzir conhecimento ou resolver um problema, no caso principalmente do compliance comportamental. Portanto, pessoas de áreas diversas, de empresas diversas, em territórios, geografias diversas, serão sempre muito bem-vindos nesta comunidade que nós queremos criar. Eu falo a Patrícia e eu, mas obviamente todas as pessoas que estão no IDEA. Queria aproveitar para agradecer, eu sei que só para que eu não me esqueça, porque é muito importante, agradecer todas as pessoas que também nessa comunidade, a IDEA, nos ajudaram na criação desse evento, especialmente a Rafa Gomes e o nosso amigo Gabriel, que é coautor comigo do livro Muitos, junto com o querido Renato Capanema, que também já vai falar, vocês já vão ver, tá bom? Então, essa comunidade vai crescendo e é uma comunidade de pessoas interessadas e pessoas que produzem conteúdo e ideias para vocês. Esperamos que vocês venham conosco nessa trilha, digamos assim. Patrícia? Então, tá bom. Obrigada, Carlos. É isso mesmo. O que seria de nós sem a Rafa e a Manu, que nos ajudaram a preparar esse evento, e também o pessoal da produtora que está coordenando aqui com a gente, com os canais de tradução, interpretação, agradecer a nossa intérprete também. Então, vamos lá. Vamos chamar o Gabriel, então, para apresentar a iniciativa que ele apresenta em aula, é um dos conteúdos das nossas aulas. Ele vai apresentar aqui também para que todos possam conhecer e ter um flavor do que são as nossas aulas em termos de o que a gente discute lá. Então, Gabriel? Olá, pessoal, boa noite. Me escutam bem? Então, temos um ok, maravilha. Bom, então, falando um pouquinho sobre mim, sou o Gabriel, estou muito feliz de estar aqui. Eu estava aqui pensando, caramba, um prêmio sobre compliance comportamental, né? Que sonho é esse, né? Quando foi que eu sonhei, não me acordaram ainda, né? Mas está acontecendo. A gente tem que estar muito feliz, né? Eu estou muito feliz de estar podendo participar disso. Eu sei que muitas pessoas veem uma barreira muito grande, né? Pensam em compliance comportamental, falam, caramba, o que será que é isso, né? Será que eu consigo fazer, que eu não consigo fazer? E fico feliz de saber que houve, né, muitas inscrições, as pessoas tentaram, as pessoas se esforçaram, né? E já vamos ver quais são os vencedores, mas não tenho dúvida que já é uma coisa muito bacana, né? Independente do resultado, o processo é por si só algo já muito interessante, muito bacana. Bom, antes de começar, né, eu vou trazer um pouquinho o case, como foi comentado pela Patrícia, né, mas uma breve reflexão, muito rapidinho. Né, como é difícil a gente experimentar no ramo do compliance. Né? Eu acho que ainda hoje temos muita resistência a testar coisas. Né? Eu acho que é uma área que ela é muito conservadora em termos de uma baixa tolerância a erros. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Como é que vamos testar se as pessoas entenderam ou não um treinamento sobre fraude ou corrupção?
né, sem que, por exemplo, a submetamos a uma situação verossímil sobre fraude ou corrupção, né? Isso é inviável, isso é impossível, né? Então a gente sempre tem que arrumar alguma forma muito criativa de conseguir testar coisas em compliance, né? Eu quero contar aqui um caso que é de sucesso, né? Tem outros casos que não são de sucesso, esse é um de sucesso, e tem a ver um pouco com isso, né? E acho que para a gente começar, vale a pena explicar um pouquinho o contexto, né? Eu trabalho atualmente, né, na Odebrecht, Engenharia e Construção, e aproximadamente em 2023, logo depois que eu iniciei aqui, houve uma mega campanha que envolveu toda a empresa no âmbito de prevenção, assédio, né, e discriminação, que era o chamado Respeito Transforma. E como era de se imaginar, né, diante de todo o esforço que foi feito na campanha, era esperado, né, uma explosão, né, um aumento significativo dos relatos, né, no canal de denúncias. E, de fato, isso ocorreu. Só qual é o problema? Né, que é um bom problema para um profissional de compliance, talvez, né? Ao fim de 2023, a gente tinha uma quantidade de relatos significativa, ficamos felizes com isso, só que a quantidade, né, a proporção de relatos que eram anônimos, né, que isso não é um problema por si só, e relatos que eram de pouca qualidade, né, que a gente acabava não tendo como dar seguimento por falta de informações qualitativas, relevantes, né, era muito alto. Então as pessoas confiaram na gente para fazer denúncia, ficamos muito felizes com isso, né, os casos que ficavam ali, né, não eram relatados, começaram a ser relatados, o que é muito bom, mas as pessoas faziam mal esse processo, né, e não só faziam mal, como nós percebemos que geralmente faziam a denúncia de forma anônima e as pessoas tendiam a abandonar a denúncia. Então, elas faziam a denúncia, não anotavam o protocolo ou não anotavam, esqueciam daquilo, ou desistiam, ou ficavam desmotivadas, né? E toda aquela denúncia se perdia. E aí surgiu esse momento mágico, né? Que é muito raro de acontecer, né? Que você junta a sede com a vontade de beber, enfim, né? Que a gente pôde criar teve um espaço para criar uma intervenção super bacana, né, e muito assim tradicional, muito comum no âmbito, né, das ciências comportamentais, que era mexer no layout do site do canal de denúncias, com o objetivo de, né, diminuir o anonimato, né, tornar mais fácil a pessoa se identificar, fazer nudges para a pessoa se identificar, e também para melhorar a qualidade dos relatos, né, e é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. E aí, por favor, também me dê um feedbackzinho, está funcionando. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. O que nós fizemos, então? Né? E aqui com essa parte mais interessante de todo o processo. Eu, infelizmente, não tenho aqui como era. Eu já posso ditar que era muito ruim. Né? Eu acho que era um canal, assim, eu diria que é bem comum, infelizmente. É aquele canal sem graça, sem vida, né? com aqueles caixas de textos muito pouco convidativos, né? E aí começamos, né, a nossa, entre aspas, revolução do canal. Né? Essa é a cara do canal atualmente, né? O logo mudou um pouquinho porque essa foto é um pouco antiga, né? E aqui, né, para adiantar, eu posso afirmar que cada metro quadrado ou centímetro quadrado desse código foi pensado milimetricamente, utilizando insights comportamentais. Então, né, alguns exemplos aqui bem interessantes. A gente conhece, né, há uma literatura sobre um dilema do denunciante, que é o quê? Né, as pessoas podem ficar na dúvida se elas devem ou não denunciar alguém na sua empresa, né, diante de um princípio que é moralmente aceito, né, da lealdade, versus o da justiça. Então, fazer o certo, às vezes, vai de encontro ao fato de eu ser desleal com um colega meu ou com a empresa onde eu trabalho. A gente conhece estudos nessa linha, e aí um primeiro nudge, né, um primeiro empurrãozinho que nós demos foi: vamos deixar bem destacado, já na página inicial, que nós valorizamos que a pessoa faça o que é o certo. Né, fazendo um pequeno nudge, né, um pequeno empurrãozinho, para que as pessoas fiquem num estado pensando, né, as que possam vir a ler esse texto, pensando na importância de fazer o certo. E não naquele momento específico de ser talvez leal com os colegas, né, leal com algum tipo de situação que a pessoa possa vir a pensar. Né. Um segundo ponto, isso aqui vocês vão reparar que está ao longo de todo o processo.
Um dos aspectos importantes, né, de um nudge é ele ser timely, né, ele ser no tempo correto. E qual foi o nosso esforço aqui? Né? Depois de algumas entrevistas, né, focus groups com as pessoas que já utilizaram o canal e quiseram, né, participar desse processo, nós perguntamos o que ela passa de dificuldade em cada etapa do processo. Então, nós percebemos, por exemplo, que nesse momento inicial, que a pessoa está diante do canal, né, é o momento que questões emocionais estão muito salientes, muito destacadas. Né, e a pessoa, às vezes, desiste porque ela está nervosa, está com medo e tudo mais. Então, criamos um botãozinho ali que a pessoa vai clicar, que tem a ver com uma dúvida que ela vai ter naquele momento, né, e não em outro momento, que vai ajudá-la a passar por esse processo. Né, aqui é bem interessante também lembrar disso. Né? A gente pensa assim, eu fiz um treinamento no começo do ano sobre o Linha de Ética, o canal de denúncias. Né, e eu assumo que a pessoa daqui a 6 meses, quando for necessário lembrar daquilo, ela vai lembrar. Né? É muito provável que não. Né? Então, por isso que é importante criar pequenos, né, lembretes ou nudges mesmo, para poder lembrar a pessoa do que é importante no momento correto. E, além disso, né, isso também passa, e é um ponto fundamental, uma ideia de reciprocidade, no sentido de mostrar que nós, né, da área de integridade, estamos preocupados com a pessoa. Né? Nós não somos meramente robôs ou pessoas desalmadas e frias que não ligam para como cada um se sente. E por isso, o porquê desses pequenos botõezinhos que estão ao longo de todo o processo. Uma outra questão também que as pessoas, né, relataram, nós também assumimos pela literatura científica, né, é que é uma aversão à incerteza, né, própria das pessoas. Então, para diminuir essa ansiedade da pessoa não saber o quanto falta no processo, se vai ser longo ou demorado ou rápido, né, criamos ali uma barrinha, né, de progresso, em que a pessoa pode acompanhar em que lugar ela está e o quanto falta para ela terminar aquele processo. E por fim, né, colocamos uma imagem convidativa que mais lembra um divã, né, de uma terapia, que é para a pessoa se sentir também confortável de prosseguir no processo. Né? Há muita coisa para mostrar, mas eu vou trazer só mais 2 só para a gente poder, né, não tardar muito a hora. Né? E um segundo ponto é esse. Né? Como nós queríamos, esse objetivo de aumentar a identificação e diminuir a anonimidade, nós optamos por mostrar, né, nada de forma que gera engano ou com alguma informação inverídica, né? Nós deixamos bem claro para a pessoa qual é o diferencial, né, comparativo entre uma opção e outra. Então, nós mostramos que, em ambos os casos, né, é garantida a confidencialidade, porém, só quando a pessoa se identifica, né, tem um processo mais ágil e é mais facilitado o esclarecimento dos fatos. Né, e também utilizamos a questão das cores também, né, associando, né, o verde ao continuar e o vermelho ao parar, né, que são cores que as pessoas, né, naturalmente já associam. Né. E por outro fim, também acho que é um ponto bem importante, né, nós deixamos, né, que o status quo, que também é um insight comportamental, o status quo era permanecer identificado. Né. Não custa relembrar que a pessoa que faz um relato não é um profissional de compliance. Então, para ela, né, o que é a norma social vigente ou o que é o status quo é algo a ser descoberto naquele momento. Então, por isso que é ali um recomendado em cima, por isso que eu quero continuar identificado, né? Apesar de não fazer muito sentido para a gente que está lendo enquanto profissional de compliance, para uma pessoa que não conhece a área, é algo que faz sentido. Né? Então, eu entendi que o normal, né, o que é o esperado, o que é o recomendado, é me identificar. Né? Se eu não sabia disso, agora eu sei. Por fim, né, desculpa, esse mais um pontinho, né, nós também criamos algumas fricções, né, extras para opções de decisão que nós consideramos, né, que vai ser pior para o processo. Então, em vez de facilitar, né, por exemplo, que a pessoa não siga com a opção pela anonimidade, nós criamos algumas etapas extras, né, de uma forma a encorajá-las a seguir com a opção da identificação. E aqui há toda uma questão ética por trás disso, né, que a gente pode discutir, e nós ficamos muito tempo para poder chegar a essa definição de uma forma que nós ficássemos confortáveis com as questões éticas envolvidas. Finalmente, o último ponto, né, a gente tinha muitas questões com erros, né, de tipo, então a pessoa era uma discriminação, ela colocava como assédio sexual e vice-versa, né? Então nós, de novo, no momento da decisão, e não 6 meses antes no treinamento,
nós ressaltamos para as pessoas qual é, né, as características mais importantes de determinado tipo, né? Então, a pessoa clicou em assédio moral, que era um que tinha muito erro, a gente falava, é isso, isso e isso, não é aquilo, aquilo, aquilo. Né? Você tem certeza que quer assédio sexual moral? Quer continuar? Né? Ou você tem alguma dúvida e quer tirar alguma dúvida sobre se é ou não? Né? Então, a gente criou essa etapazinha extra para poder diminuir, né, as instâncias desse tipo de erro. E, por fim, esse aqui eu acho que é uma prática mais comum, né? A gente tornou aquela figura, né, aquele espaço mais livre de escrita, que as pessoas faziam todo tipo de enfim, loucuras que você pode imaginar, né, para uma coisa mais organizada, né, que eu acho que essa é uma prática bem conhecida hoje em dia, né? Muitas pessoas já vi muitos sites que incorporam esse aprendizado. E, finalmente, a gente percebe também que um outro problema, acho que vocês vão imaginar que acho que é bem comum esse tipo de problema, né? As pessoas, elas fazem um relato, e a primeira coisa que elas fazem, quase que no ato contínuo, é: fulano, fiz um relato, mas não conta para ninguém. Né? Não é assim que funciona? Isso é impossível de coibir, é impossível de prevenir de forma significativa, mas nós também criamos ali um espaço, né, uma pergunta, para falar assim: olha, tá com vontade de contar para alguém? Conta para sua família, conta para o seu esposo, para o marido, esposa, enfim, para o seu filho, papagaio, cachorro, mas só evita de contar no trabalho. A gente sabe que é impossível não contar para ninguém, é quase como um desejo humano irresistível de contar para as pessoas, mas faça isso de uma forma um pouco mais cuidadosa, né? Porque você pode estar atrapalhando a própria investigação, você pode estar, né, atrapalhando a confidencialidade das pessoas envolvidas, né, do denunciado e tudo mais. Ok? E aí é um caso de um sucesso que é inacreditável, eu não esperava, né? Porque geralmente, assim, quando você faz um nudge ou outro, né, é de 10% a 15% de mudança. Né? Esse resultado aqui, ele não é replicável, imagino, né? Porque, assim, eu acho que era uma situação anterior tão ruim, né? Era tão pouco favorável, era tão fácil ser anônimo ou fazer um relato ruim antigamente, que uma coisinha super pequena que nós fizemos teve um impacto muito, muito, muito grande. Né? Então, a gente pode perceber ali, né, que a identificação aumentou quase 2/3, né? Uma coisa muito incrível, foi muito impactante, ninguém esperava, nem eu. Né? E os casos, por falta de informação, também diminuíram de forma muito impressionante. Né? Hoje em dia, esse não é mais a nossa preocupação, né? Nós não estamos mais querendo o anonimato, né, por outras razões, mas fica aí registrado o resultado que a gente conseguiu, né, com esse nudge de sucesso. E eu prometo que um dia eu volto e conto os insucessos também, que são tão interessantes quanto. Gabriel, mas obrigada. Obrigada mesmo, porque esse é o tipo de exemplo que eu acho que inspira todo mundo, né? Você tinha um problema específico que você queria mudar de comportamento, de anônimo para identificado, para poder seguir, né, nessa questão das pessoas conhecerem mais, terem mais tranquilidade para reportar, para poder fazer uma investigação melhor e tal. E você fez a intervenção, teve coragem, teve apoio, né, para fazer. E conseguiu fazer e conseguiu medir. Então, isso faz toda a diferença. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente fala muito no IDEA é que você não precisa ser um cientista comportamental para aplicar as intervenções, mas, de alguma forma, a gente passa por questões de como medir, de como desenhar, né, a iniciativa, e isso ajuda a gente a ganhar mais, inclusive, apoio depois para as próximas, né? Exatamente. Dentro das empresas. Obrigada, viu, Gabriel? Muito Boa obrigada noite. pela coragem também de ter apresentado. E agora chegamos, então, à fase em que nós, jurados, vamos conversar um pouquinho sobre o que foi esse processo, né, de análise das candidaturas, e já começando, então, para explicar para todo mundo o que a gente teve de resultado efetivo. Né? O que a gente teve? A gente teve 10 candidaturas apresentadas,
Dessas 10 candidaturas apresentadas, a gente faz uma verificação, né, de elegibilidade de acordo com o regulamento, e a gente teve 4 iniciativas que não passaram no critério de elegibilidade, embora fossem iniciativas muito interessantes. Então, a gente teve, por exemplo, iniciativas que são consultorias que ajudam departamentos internos de compliance a fazer iniciativas, a fazer questões, mudanças importantes, mas a gente tinha colocado no regulamento, por exemplo, que era essencial que fosse em conjunto, a candidatura fosse em conjunto com um determinado cliente que tenha implementado aquela solução, e para a gente poder testar, para a gente poder discutir, entender qual foi o impacto. Então, a gente teve isso, a gente teve algumas apresentações de candidatura diferentes que também não estavam dentro do critério de elegibilidade. Então, 4 das 10 apresentadas, 4 iniciativas saíram, e as outras 6 iniciativas foram muito boas, tanto que eu estava olhando até na pontuação aqui, foram muito próximas até as pontuações. Mas isso a gente vai falar na próxima fase do evento. Agora eu queria queria contar sobre os jurados, quem foram os jurados, e chamá-los também para conversar aqui um pouco. Nós temos 3 dos 5 jurados presentes aqui, mas deixa eu apresentar quem também não está, né? Porque infelizmente não pôde estar, mas fez o trabalho todo de analisar todas as 10 candidaturas também. A gente discutiu sobre elegibilidade, né, com todo mundo. Então, primeira pessoa que não está aqui é Joana Reis, que é uma pesquisadora com mais de 10 anos de experiência em comportamento de decisão, saúde digital, mudança organizacional. Ela coordenou projetos de mudança comportamental na Club Behavioral Insights, a mesma consultoria que já falamos aqui sobre o histórico do Carlos, nas áreas de saúde móvel, transformação digital e sistemas de justiça. Ela foi professora auxiliar convidada na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e na Escola de Psicologia e Ciências da Vida na Universidade Lusófona. Ela também é nossa professora aqui no IDEA. Outra pessoa que também foi um dos jurados aqui da nossa premiação, também é um orgulho para nós, é o Christian Hunt. O Christian Hunt, ele é, dentre outras coisas, autor aqui do Humanizing Rules, que é um dos livros... ele não está aparecendo direito aqui, pronto. Humanizing Rules, um dos livros que a gente usa também de referência em compliance comportamental. Ele é consultor baseado em Londres, fundador da Human Risk, que é a consultoria que ele tem de aplicação de ciências comportamentais à ética, compliance e gestão de risco. Ele tem mais de 30 anos de experiência em setores altamente regulados, ocupou cargos executivos tanto como regulador quanto profissional de risco em compliance, inclusive como Managing Director e Head of Behavioral Science no UBS, no banco. Em 2019, ele lançou a Human Risk para ajudar organizações a entender o porquê que as pessoas descumprem as regras e como orientar melhores decisões para a ciência, por meio da ciência comportamental, em vez de imposição hierárquica. Vejam só, as mesmas coisas que a gente falou no começo aqui, que geraram a criação do IDEA. Então, ele é autor desse livro e também apresentador do The Human Risk Podcast, que é muito interessante. Não sei quem já ouviu, mas é excelente. A premissa central é de que o risco humano vai além do compliance. Abrange ética, cibersegurança, saúde, segurança do trabalho e qualquer contexto em que se busca influenciar a tomada de decisão das pessoas. O Christian fez alguns comentários bem interessantes também sobre as candidaturas. E vamos chamar então aqui para o palco Carlos também, que também é um dos outros jurados. Eu já falei que eu fui. E também, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, o Renato Capanema, que também é autor do Muitos, junto com o Carlos... cadê o Muitos? Aqui o Muitos. Junto com o Carlos e com o Gabriel, que estão aqui, né? E é diretor de fiscalização da Câmara dos Deputados, auditor federal, ex-diretor de promoção da integridade e cooperação internacional da CGU. Então, vamos lá. Renato, começando por você, então, que comentários você quer fazer sobre a experiência de ter avaliado essas candidaturas, sobre o processo? A gente, com certeza, vai fazer algumas coisas diferentes para a próxima edição, mas queria ouvir um pouquinho de você. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro dizer da minha alegria
ao participar desse processo, acho que eu tive um sentimento semelhante ao que o Gabriel teve, de felicidade ao ver algo que parecia tão distante há algum tempo atrás, se tornando realidade. Né? Então, acho que esse foi o primeiro ponto que me marcou muito. Né? Saber que já existem profissionais atuando na área, que estão ou prestando consultoria, ou trabalhando para alguma empresa, ou enfim, ou numa posição com a condição de implementar algo, usando as ideias, os preceitos, os fundamentos comportamentais para sugerir intervenções. Isso, assim, foi uma felicidade enorme para mim. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o que me marcou muito no processo das candidaturas e nas propostas e nas soluções que foram apresentadas foi a simplicidade, que é o que a gente conversa muito e que nem sempre aquelas soluções mais, vamos dizer, para usar uma palavra que não existe, mas miraculosas, aquelas soluções mais complexas do ponto de vista da implementação, super estruturantes, são as soluções que tendem a ter mais resultado prático, mensurável. E isso acho que foi bem legal, como algumas das iniciativas, elas se basearam em algo muito simples, em algo extremamente simples, a gente pode até dizer simplório, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que o custo foi muito baixo, o insight foi estratégico no sentido de colocar a intervenção no momento correto, mas aquilo não atrapalhou o fluxo, o andamento das coisas na organização, que é aquela coisa, né, Patrícia, que a gente sempre fala de não criar mais burocracia, não criar mais dificuldade, não trazer, não chamar a atenção demais, talvez, né? Mas ser algo que acontece dentro do dia a dia das organizações. Então, foi muito legal ver algumas soluções nesse sentido, soluções de custo muito baixo, de elaboração simples, portanto, coisas replicáveis em outras situações, em outras organizações, mas que apresentaram resultados efetivos, e mesmo aquelas que não foi possível se verificar, mensurar resultado, você via que o processo, como também foi falado, foi bem construído, foi bem pensado, e as premissas foram muito bem enquadradas. Então, isso também foi um motivo assim, de muita felicidade para mim, que estava avaliando e que participei de todo esse processo de construção, né, e de elaboração do livro Muitos, e também dessas ideias das ciências comportamentais aplicadas ao compliance, né? E ainda mais entendendo o compliance ainda de hoje como muito tradicional, ainda muito... o Gabriel, acho que citou muito bem, muito focado em não errar, né? Aquela ideia de que, olha, eu tenho aqui profissional, tenho que manter meu emprego, melhor não errar, melhor não fazer nada muito diferente, melhor não chamar atenção para o que está errado, melhor não... Enfim, então, acho que as iniciativas todas demonstraram, por fim, acaba aqui meu relato, muita coragem. Elas demonstram muita coragem em fazer não só o diferente, porque nem sempre o diferente é o melhor, mas de fazer algo que poderia gerar questionamentos, que poderia não dar resultados, que poderia ser colocado na parede e falar, olha, isso aqui que você colocou não é o que a organização espera. Então, as pessoas tiveram muita coragem ao pensar diferente. Tá? Então, esse o recado que eu deixo, de muita felicidade e de muita alegria ao avaliar essas iniciativas, todas elas, porque demonstraram
coragem e, ao mesmo tempo, inovação a partir do simples. Muito legal, muito legal. E eu acho que, inclusive, as iniciativas que também não atenderam ao critério de elegibilidade, tem coisa muito boa ali. Então, eu cheguei a conversar com cada um deles antes dessa sessão aqui, mas eu também fiquei muito bem impressionada com tudo que apareceu, e queria ouvir o Carlos. Bem, eu vou fazer aqui breves comentários. O Renato já falou grande parte daquilo que eu gostaria de falar, portanto, eu também já falei antes um pouco sobre a partilha de conhecimento, etc., mas eu vou voltar um pouco nesse assunto. Uma coisa que eu gostei foi, primeiro, termos recebido candidaturas interessantes, pessoas que se dedicaram tempo, fizeram um grande esforço para nos enviar informações relevantes. Aquelas, como a Patrícia bem disse, que nós ficamos chateados, no sentido mesmo de não poder considerá-las por questões formais, e mesmo que seja de interpretação, e as estimulamos ao próximo ano voltarem a se candidatar, porque são realmente interessantes, né? O que eu achei, digamos, mais interessante é que os princípios, digamos assim, das ciências comportamentais não precisam, nesta fase do compliance comportamental, estar desde o início. Ou seja, nós estamos ensinando as pessoas no sentido de trocar ideias, mas com cursos, palestras, webinars, etc. Portanto, há um conhecimento já no mercado, mas ainda pequeno, perto daquilo que pode vir a acontecer nos próximos anos. Portanto, nesse momento, muitas das iniciativas são feitas por intuição. E essas intuições já não são como há 5, 6 anos, intuições baseadas em nada, digamos assim, ou seja, são intuições já direcionadas ou de alguma forma sustentadas ou pensadas a partir de uma ideia de compliance comportamental. O que eu quero dizer, a ideia está lá, as pessoas reconhecem, entendem a relevância, mas não necessariamente têm o conhecimento científico estrito sensu, né? Mas leem um livro, muitos leem um livro do Christian Hunt ou outras publicações e querem fazer. E isso é muito importante, desde que, obviamente, não seja nenhuma intervenção intrusiva, abusiva, não ética e etc. Mas isso, para vocês, é um pouco óbvio demais para eu ter de falar. Portanto, nesta fase, me entusiasma ver que algumas iniciativas que muita gente, certamente, algumas das muitas iniciativas que foram realizadas no Brasil, algumas delas nós tivemos acesso. E como o Renato disse, algumas primaram pela simplicidade e pela efetividade. Não que o cálculo de custo-efetividade seja fundamental, mas é uma das expressões de qualidade também de uma intervenção baseada nas ciências comportamentais. Não é uma expressão necessária. Ela pode, eventualmente, ter um custo maior, uma efetividade boa, mas um custo maior, e ainda assim valer a pena. Mas é uma das características de um determinado tipo de intervenção. E a questão da justificação, como a gente diz aqui em Portugal, da justificativa baseada nas ciências comportamentais, hoje há muito material disponível, e eu também vi que as pessoas fizeram um esforço para enquadrar as suas intervenções
dentro de determinados princípios das ciências comportamentais. Feito antes ou depois, nesse caso, da própria intervenção. Se foi feito antes, portanto, foi baseada nas ciências comportamentais. Se foi feito essa justificação depois da intervenção feita, a pessoa, pelo menos, procurou entender aquilo que intuitivamente fez. E isso é muito importante para a gente. Pronto, eu queria falar pouco para a gente poder seguir. Nunca consigo falar assim tão pouco, mas, Patrícia, passo para você. Então, tá bom, agora a gente chegou. Eu vou antes de passar para a última fase, eu queria colocar a minha impressão como profissional de compliance, lendo as iniciativas. Também, assim, eu vi que todas as iniciativas vão numa das linhas que é uma das coisas principais para quem está dentro, né, das organizações, que é a gente desmistificar o compliance. A gente tentar aproximar a área de todo mundo da organização, para que as pessoas entendam o que a gente faz, para que as pessoas confiem na gente, para aí a gente poder fazer qualquer iniciativa que a gente queira com alguma efetividade, né? Porque essa confiança é fundamental em qualquer relação humana. Carlos, você queria falar alguma coisa? Apareceu aqui para mim uma mãozinha. Sim. Você estava falando disso, eu me lembrei de uma coisa interessante. Em 2018, quando eu apresentei uma palestra na CGU, na Rede VIRC, é isso, né, Renato? A gente começou a falar de ciências comportamentais aplicadas à integridade, ao compliance, e, de fato, o que a gente via era um cenário bastante diferente, não é? Nós nunca imaginávamos, depois de alguns anos, ter tantas coisas interessantes vindas, digamos assim, do mercado. E eu tenho um sonho de, daqui a algum tempo, termos um concurso sobre ética aplicada ao compliance. Um dia mais para frente a gente conversa sobre isso, mas ciências comportamentais aplicadas ao compliance e ética aplicada ao compliance também é um tema que eu acho que pode ser interessante. Para quem tiver curiosidade sobre esse tema, agora, não fazendo uma propaganda, mas é que não dá tempo para a gente falar aqui, mas nós vamos, em algum momento, começar a soltar alguns conteúdos e criar alguns conteúdos sobre a ética, a relação da ética com a integridade e com o compliance. É um tema não compreendido, na minha opinião. As pessoas têm, obviamente, muitas intuições, e são todas válidas, mas do ponto de vista filosófico há uma diferença importante e do ponto de vista prático também. Então vamos, não digo um novo concurso, uma nova premiação, mas quem sabe falar um pouco mais disso nesse próximo ano, não é? Até 2027. Mas foi isso que eu me lembrei, Patrícia, era só para aproveitar o momento que tem muitas pessoas assistindo para falar e lembrar do tema da ética como sendo um conceito, uma ideia, mas principalmente uma área diferente e precisa ser distinguida. É isso aí. E como eu estava falando, realmente eu sinto, né, dentro das organizações, né, esse desconhecimento também entre compliance, ética, integridade, todos os conceitos que muita gente mistura, que eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente vai melhorar, aprimorar, né, os diferentes conceitos, e com isso eu acho que a gente ganha muita força. E foi exatamente isso que eu gostei, né, nas candidaturas, que as candidaturas trouxeram iniciativas que foram implementadas, as que continuaram, né? Nós tivemos, no caso das que não atenderam ao critério de elegibilidade, nós tivemos fornecedores, nós tivemos soluções que também são interessantíssimas, e nós tivemos também
tem uma tese apresentada, um estudo apresentado, também muito interessante, mas que não estavam diretamente atendendo ao requisito de elegibilidade, embora fossem iniciativas interessantíssimas, mas que não atenderam porque não foram implementadas em uma determinada organização e apresentada com as pessoas ali da organização. Então, a gente ficou num dilema, nós ficamos num dilema quando a gente estava planejando como é que a gente ia fazer o roteiro desse evento. A gente ficou no seguinte dilema, poxa, só sobraram 6 candidaturas então, e 3 vão ser a primeira, segunda e terceira colocada. A gente vai anunciar as outras 3, quarta, quinta e sexta? A sexta vai se sentir super mal, sendo que, na verdade, a gente não está certo isso, porque o que a gente viu foi que as pontuações ficaram muito próximas. Então, as 6 candidaturas que a gente vai anunciar são candidaturas que são muito boas. Então, o que a gente decidiu? E aí tem, como qualquer dilema ético, tem prós e contras, né? O que a gente decidiu, então? Que nós vamos anunciar, a gente vai anunciar primeiro, segundo e terceiro, em ordem decrescente no finalzinho, e a gente vai anunciar agora, então, a gente começa anunciando as 3 candidaturas que vão receber menção honrosa, sem distinguir quarta, quinta e sexta, para que ninguém fique triste. Por quê? Porque a gente realmente entende que as candidaturas foram muito boas, e todas elas têm pontos interessantíssimos. Então, vamos lá, deixa eu ver, só um minutinho, deixa eu voltar aqui para eu ter certeza do script. Então, vamos anunciar agora as 3 candidaturas que vão receber menção honrosa, porque foram muito boas. A única questão é que a gente tem a pontuação, né? E cada jurado deu uma pontuação. O que a gente fez também, para vocês entenderem? A gente somou, eram 6 critérios: inovação, aplicação de ciências comportamentais, enfim, os vários critérios que estavam lá no regulamento. A gente fez o seguinte: cada jurado avaliou com base nesses 6 critérios, com a pontuação que tinha. A gente somou em cada critério a pontuação que cada jurado deu, dividiu por 5, éramos 5 jurados, para ter uma nota final de cada item para cada candidatura. E aí, tudo somado, todos os critérios somados, a gente chega na pontuação. Então, a gente vai ter uma música para anúncio das candidaturas que receberão menção honrosa? Sim, produção? Então, vamos lá. Não menos importante, aliás, super importante aqui, como tudo que eu já disse, nós tivemos 3 candidaturas, que são candidaturas que receberão a menção honrosa. Nós temos uma primeira dessas, e aqui eu vou anunciar a pessoa responsável pela candidatura também, porque o propósito nosso não é fazer propaganda de empresa, isso já estava lá no regulamento, e eu falei também nas chamadas. O nosso, nem de empresa, nem de organização, nosso propósito é valorizar as pessoas. Então, para simplificar, como sempre teve mais de uma pessoa apresentando, eu vou falar o nome da pessoa responsável pela iniciativa. Então, a candidatura 9 para nós, que chama Pitch Play, cuja responsável é Jaqueline Oliveira, é uma das que recebe menção honrosa. Então, hoje, parabéns, Jaqueline, muito boa a sua iniciativa, e eu te agradeço pela apresentação. Quer falar algumas palavras também? Tipo de gratificação, valoração já é o suficiente, já fico feliz já, porque foi uma ação pioneira, né, para nós lá. Então começou esse ano, né? Então basicamente é recente. Então fico feliz que chegou aí nos finalmente aí para ser julgado e apreciado por vocês, que são especialistas no assunto. Chegou. Então, obrigada. E é uma iniciativa, né, de uma plataforma gamificada de educação continuada em ética e compliance, e meio que inspirada no Duolingo, né, que tem pontuação e as pessoas participam, e tem competição entre as equipes, não é isso? Muito boa. Isso mesmo. Muito boa, parabéns. Nós tivemos também uma outra iniciativa que eu acho que se diferenciou também, e também vai receber menção honrosa nossa, que é uma iniciativa
não de uma grande empresa, não de uma empresa que já tem um programa implementado, mas uma iniciativa numa pequena e média empresa, numa empresa só de 90 pessoas. E o responsável por essa iniciativa, por essa candidatura, é o Ivan Ogawa. Eu achei muito interessante essa iniciativa, Ivan, porque realmente uma empresa que não tem um programa estruturado de compliance, mas que é fornecedora de uma empresa global gigantesca, eu acho que tem um desafio adicional aí, não é? Porque começar do zero, como que vai fazer? Começar do zero, e eu achei muito interessante como você colocou o foco nas pessoas, em falar linguagem simples, envolver todo mundo para conseguir causar transformação, não é isso? Exatamente, essa era a ideia, era impactar as pessoas através de ferramentas simples, acessíveis, com vocabulário acessível. Então, agradeço o pessoal da IDEA pela menção honrosa e também pela Finetornos, pela parceria. Muito obrigada, muito obrigada. E a última, então, não menos importante, que vai receber também menção honrosa, é a candidatura chamada Compliance Day Thales, com a Patrícia Rocha, uma xará minha que apresentou, que era um evento, né, de Compliance Day para trazer mais conhecimento do compliance, desmistificar, não é isso? Patrícia, você está por aí? Não, eu não sei, eu não estou vendo os nomes aqui. Se tiver, fique à vontade. Na verdade, foi uma iniciativa do comercial aí de falar para a gente participar aqui do evento, mas ficamos felizes de ser mencionadas aí, porque geralmente o jurídico não é tão lembrado aí na parte positiva, mas ficamos felizes de ser mencionadas aí de uma maneira legal. Realmente foi uma iniciativa de trazer o compliance de uma forma um pouco mais positiva, mais lúdica, para o pessoal realmente aprender as políticas e a parte da integridade de uma forma um pouco mais leve. Não, isso faz toda a diferença, e é isso, é uma construção, né? Eu acho que você vai fazendo um evento, no ano seguinte as pessoas já esperam algo melhor, aí você tem que inventar uma coisa nova, e com isso a gente vai conseguindo passar a mensagem. Muito bom, parabéns. Então, muito obrigada às 3 candidaturas que receberam menção honrosa, e agora a gente passa para a fase, teremos uma musiquinha também, para a fase do terceiro colocado, então. A nossa terceira colocada, então, que recebe o prêmio Destaque, também é uma iniciativa de Compliance Day, chama Compliance Day em Ação. E a representante aqui é a Nayara, que também está aqui com a gente, não é, Nayara? Parabéns. Obrigada. Quer contar um pouquinho sobre a iniciativa? Eu vi que vocês criaram com inteligência artificial um assistente para o Compliance Day, né? Quer contar um pouquinho para a gente? Quero. Antes de contar, eu queria agradecer muito a minha equipe. Eles estão aqui também junto comigo, né? Um projeto que a gente inova e transforma, a gente não faz sozinho. Então, eu falei, vamos de turma aqui, vamos junto. Então, obrigada, time. De fato, a gente fez um evento de pessoas para pessoas, né? E eu acho que vocês trouxeram de forma muito cirúrgica aqui 3 coisas que me chamaram muito a atenção. Que vocês falaram sobre o medo de errar, sobre a coragem. Então, assim, no começo desse projeto, a gente teve muito medo de errar, mas também tivemos muita coragem de prosseguir. E uma terceira coisa que vocês trouxeram aqui no começo, no primeiro evento que a gente fez, realmente a gente não sabia que estava aplicando ciências comportamentais, mas a gente viu a efetividade de pensar no humano, naquele evento pensado para o humano e como que a gente impactaria ele positivamente para que ele tomasse atitudes íntegras no dia a dia, né? Éticas e íntegras. E aí, no último evento, a gente trouxe a Norma, ela está aqui junto comigo, foi a nossa mestre de cerimônia, ela feita com IA, teve um impacto super positivo, né? A gente tem bastante jovens aqui na empresa, para criar identificação com compliance, para mostrar que é um compliance ali voltado para o negócio, voltado para as pessoas, então ela foi um dos nossos sucessos aqui também, em questão de entrega.
Mas eu agradeço muito a oportunidade. A gente está aprendendo aqui, feliz de estar nessa comunidade e conseguir compartilhar e aprender com vocês também, que são especialistas nesse tema. Muito bom. E olha, antes que eu me esqueça, a equipe vai receber o troféu também. Ó. Teremos o troféu que vai ter o nome de vocês, o nome da equipe aqui, o nome da iniciativa, e vocês vão receber. A produção vai entrar em contato depois com vocês para isso, tá bom? Obrigada. Opa, Bruna, você queria fazer algum comentário? Tranquilo, isso acontece. Normal. Meus parabéns. Agora nós temos a vinheta também para a segunda colocação. Vamos lá, produção. Bom, a segunda colocação, então, é uma candidatura de uma pessoa que pediu licença, pediu desculpas, não pode estar aqui, mas é uma candidatura representada pela Rema Lomax, que eu já conhecia há bastante tempo. Aliás, diga-se de passagem, as candidaturas foram todas anonimizadas para serem mandadas para a gente, tá? Então eu não sabia quem tinha apresentado a iniciativa, porque seria difícil, eu conheço bastante gente em compliance. Mas a iniciativa da Rema chama Everyday Integrity Coaches. E eu vou falar aqui um pouquinho, só porque ela não está, também vai receber o troféu individualizado, personalizado, mas é uma iniciativa que é mais ou menos como se fosse um Compliance Champions, mas o que a gente achou muito interessante é que ela diferenciou e ela focou em ter pessoas de várias áreas diferentes, então ter diversidade também representada lá, e dar treinamentos para essas pessoas comportamentais, justamente para que essas pessoas não tomassem o papel do compliance, mas o papel de compliance officer, porque uma das questões, né, com compliance champion, embaixador e tal, é se as pessoas começam a enxergar essas pessoas como se fossem do compliance, que tem que fazer denúncia, etc. E ela quis diferenciar bastante dessa questão para que eles fossem pares, dando apoio em decisões em dilemas éticos. Então, ela preparou vários treinamentos específicos comportamentais para essas pessoas, para elas poderem ajudar no ambiente. Então, parabéns, Rema, quando você ouvir essa apresentação, a sua iniciativa ficou em segundo lugar. Então, vamos para a vinheta para a primeira colocação, então. Gente, eu fico muito feliz com essa primeira colocação, porque foi unanimidade entre os jurados pela simplicidade dessa iniciativa, que é a iniciativa chamada Etiqueta de Presentes, representada aqui pela Cíntia, a Cíntia que está aqui, e pela Thalita, que eu acho que não está aqui. Cíntia, você quer explicar a simplicidade da sua iniciativa? Primeiramente, muito obrigada, fico muito feliz. Realmente, assim, eu acho que assim, o nosso desafio como profissionais de compliance é a gente traduzir, né, o que é o compliance para os colaboradores de forma simples, né. O meu grande desafio é esse, porque hoje a nossa empresa, a gente tem um público, assim, muito simples, né, então muitas vezes a gente vai lá falar de compliance para eles não sabem nem escrever o nome na lista de presença. Então, assim, a gente traduzir isso de forma simples é o nosso desafio. Então, a gente tem que se colocar no lugar de quem está lá, né, para ouvir quando a gente vai lá com termos em inglês, falando esses termos técnicos que, para a gente, né, falar para a gente é ótimo, que eu costumo dizer, pregar para convertido é fácil, né, o difícil é a gente ter que ir lá no campo e explicar o que é compliance. Então, quando eu pensei, nosso time pensou nessa ideia, a gente pensou assim, mas tratando essa dificuldade, todo mundo conhece a política, existe a regra, mas por que não tem aderência, né? Então a gente pensou assim, a gente precisa estar no lugar certo, mas como? Se o time é pequeno, tem mais de 90 unidades, a gente não consegue estar, né, em todas as unidades para estar lá, ter o carinha de compliance. Então, assim, foi pensado em criar essa etiqueta, né, para que quando a pessoa receba qualquer brinde, presente, vai ter a lembrança do compliance ali, dizendo de forma bem fofa, bem bonita, falar, olha, temos uma regra, lembre-se, isso é um presente,
ou é, né, uma hospitalidade. Se for, você tem algo a fazer se for um presente. Então, assim, é uma forma educativa, mas, assim, uma mensagem de forma positiva, né? Então, compliance, ele não precisa ser agressivo, ele não precisa ser punitivo, mas ele precisa, assim, fazer com que todo mundo queira conhecer, queira aderir. Então, a gente pensou isso junto de forma para a gente poder trazer o colaborador. E foi um sucesso, porque, assim, todas as outras filiais começaram a pedir para a gente para mandar. Não teve nem tempo da gente falar assim, calma, implementamos o piloto na matriz, e aí depois assim, vamos replicar para as outras. Mas não houve nem tempo, eles já começaram, manda para a gente a etiqueta. Então, assim, foi muito bom, porque teve esse resultado, assim, a aderência foi sensacional. E você sabe que quando eu li a iniciativa, eu fiquei pensando, nossa, mas vocês colocaram as recepcionistas para colocar as etiquetas, né? Isso é brinde ou se é presente. E eu fiquei pensando, nossa, as coitadas das recepcionistas vão ser odiadas, porque a pessoa vai receber aquilo e vai falar, o que estão questionando? Mas quando eu vi a imagem da etiqueta, realmente era muito simpática. Não era nada punitiva, não era nada acusando que a pessoa estava violando a norma, nada disso. Era simplesmente para lembrar, isso aqui é um presente ou é um brinde? Vale a pena, né? Se é um presente, vamos... Né? Lembre-se que tem essa norma. E vocês não faziam esse controle na recepção, né? Era a recepcionista que entregava. Eu achei de uma simplicidade, assim, de uma efetividade tão legal que realmente mereceu. Realmente. Mereceu em primeiro lugar. Quando a gente ia conversar nos treinamentos, né, quando a gente questionava por que o registro era baixo, o que a gente ouvia é que, mas ninguém olha, não sabia da regra, né, por mais que tenha um treinamento, não me lembrei da regra. Então, assim, é um lembrete mesmo, falou, temos uma regra, então verifica se isso aqui está dentro da regra. Então, a gente tem essa pegada de realmente lembrar, né, que existe uma regra e que ele precisa se adequar. E foi tão interessante que, assim, foi desde o colaborador da ponta até diretores. O que mais nos surpreendeu foram diretores ligando, assim, chegava final do ano, né, que havia o costume de receber muitos panetones, e eles dividiam como eles bem entendiam, né, tem um time lá, eles iam e dividiam. Então, a gente começou a receber ligação de diretores perguntando, eu recebi aqui 10 panetones, o que eu faço? Então, assim, foi muito bom, porque todo mundo, de fato, aderiu. Muito bom. Parabéns, parabéns, mereceu. E você, além do troféu que vocês vão receber, o primeiro, segundo e terceiro colocado tem descontos adicionais, né, para os nossos, tem bolsa integral, primeiro colocado, segundo e terceiro a gente tem descontos progressivos para o nosso próximo curso de compliance comportamental. Esse nosso próximo curso, a gente está para fechar as datas, a gente não fechou totalmente, mas é entre setembro e outubro, porque agora entra a Copa, depois entra julho, fica mais complicado, mas as outras candidaturas também terão desconto para mandar a gente para o nosso curso de compliance comportamental, que é um curso que, da maneira como a gente fez, a gente acabou uma turma agora, semana passada, e são 10 aulas, e a gente passa por vários pontos principais dos conceitos aí que a gente quer abordar. Então, Carlos, quer falar algumas últimas palavras antes da gente fechar? Já estamos fechando o nosso evento. Foi rápido. A gente preparou tanto, foi rápido. Sim, Patrícia. Eu queria, na verdade, agradecer a todas e todos que estiveram aqui conosco, a todas as pessoas que mandaram suas candidaturas, as pessoas que estão assistindo em outra plataforma, enfim. Queria agradecer pelo interesse no IDEA, interesse nas ciências comportamentais, e espero ver vocês em breve em alguma iniciativa, alguma atividade do IDEA. Também obrigado especial às pessoas que se candidataram, parabéns a quem teve menção honrosa, parabéns a quem teve uma classificação entre os 3 primeiros, e dizer que, de fato, a diferença nas notas foi pequena, e nós fizemos de uma forma cega mesmo, como a gente diz, né? Entre aspas, no jargão científico, nós anonimizamos
os nomes das pessoas, as informações que poderíamos, que poderia de alguma forma levar a perceber quem havia feito a candidatura. Cada pessoa deu a nota individualmente, nós apenas somamos ou seja, fizemos a média das notas. Portanto, esse processo gera resultados que depois são muitas vezes curiosos, né? Porque diferenças pequenas ou diferenças maiores, mas neste caso todas, inclusive aquelas que não foram, não puderam ser consideradas, também eram muito interessantes. Portanto, isso que me deixou realmente feliz. E a gente vai agora, a partir de agora, a gente tem bastante material, né? A gente vai começar a trabalhar num e-book com as 3 candidaturas principais, ou as 3 premiadas aqui, e que a gente quer fazer a partir do 2º semestre, para a gente começar a ter mais publicação, começar a movimentar as pessoas sobre compliance comportamental, porque a gente realmente tem muita crença baseada na ciência de que funciona, só precisa ser mais bem conhecido. Então, fiquem ligados, se vocês ainda não participam da nossa comunidade, lá no nosso site, idea-compliance.com, a gente tem como se inscrever para a comunidade, para começar a receber os avisos também quando a gente vai fazer webinar, quando a gente vai fazer o próximo curso, a gente coloca lá as coisas, e também LinkedIn, os canais normais, de todo mundo, que todo mundo usa. Muito obrigada por tudo, obrigada produção de novo por ficar até essa hora com a gente, por viabilizar esse evento aqui, e muito obrigada. Até a próxima.